Pessoal, como vocês estão? Terça-feira, 8 de outubro de 2024. Turma, o nosso vídeo de hoje é para falar da rodada da semana 5 da NFL, né? Nós já temos vídeo aqui no canal. Caso você não tenha visto o vídeo que eu postei, né? Os meus destaques, o meu review do jogo de abertura, que foi entre Bucks e Falcons, recomendo você dar um pause aqui nesse vídeo, tá? Ou você assiste esse vídeo por completo e aí você busque para poder assistir o meu review sobre o jogo de abertura da semana 5, né? Entre os Bucks e os Falcons. Pessoal, antes da sequência aqui no vídeo, né? Peço que você deixe seu like, tá bom? É de graça, não dói, leva meio segundo e você me ajuda de graça e de verdade. Aproveita, já deixa aí, já se inscreve no canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp que você faz parte, né? E comente, né? É muito importante vocês comentarem, porque eu quero fazer desse canal aqui um lugar para a gente conversar, debater sobre NFL, o time que você torce, né? E enfim. Então vamos ao vídeo de hoje, pessoal. A gente começa, né, os destaques de domingo com o primeiro jogo do dia de domingo, né? Que foi entre os Jets e os Vikings, né? Notícia agora que eu ouvi antes de gravar esse vídeo, né? Da demissão do treinador do New York Jets. O Robert Saleh não é mais treinador da equipe. Na minha opinião, ele já fazia hora extra na NFL, né? Então vamos ver agora se a equipe dos Jets melhoram um pouco mais, porque o negócio não tá muito bonito não, né? Pessoal, para mim, juntamente dos Vikings, né? Vikings e Chiefs, eles não estão invictos à toa na temporada. São duas equipes, para mim, são as únicas duas equipes hoje da NFL que nas primeiras 2, 3, 4 posses de bola, o ataque joga muito bem e a defesa também joga muito bem, não permitindo pontos e anotando muitos pontos, né? E na semana 5, mais uma vez os Vikings conseguiram fazer isso, né? Eles chegaram a abrir 17-0 contra o New York Jets, que diminuiu ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Acho que com 30 e poucos segundos para o relógio terminar, o Aaron Rodgers conseguiu um passe para touchdown, né? Os Vikings, eles tiveram o primeiro turnover da partida, né? Eu não sei, eu não tenho opinião formada ainda se para mim foi um erro do Sam Darnold, se foi um erro, se não me engano, do Aaron Jones, não tenho certeza se era ele o running back ali na jogada, né? Mas o fato que deu errado, né? Logo após o snap, o Darnold fez o toss, né? Que é passar a bola para trás para o running back, né? Para se configurar uma jogada de corrida, não de passe. Mas a bola bateu no running back dos Vikings, bola livre, fumble, ela foi recuperada pelos Jets, né? Que não aproveitaram a posse de bola. Então já deixa aí os comentários se você acha se foi lance de jogo, se foi erro do Darnold, se foi erro do running back, né? Então já deixa aí seu comentário. Mas fato é que desse turnover os Jets não aproveitaram. Ainda no primeiro tempo, a defesa dos Vikings, ela interceptou 2 passes do Aaron Rodgers, que não estava jogando bem naquele momento, né? A gente tem que levar em consideração a dar os méritos para o Brian Flores e a defesa dos Vikings, que está jogando num nível absurdo, um nível altíssimo, tá, pessoal? E as equipes vieram para o segundo tempo, né? Os Vikings conseguiram apenas 2 field goals no segundo tempo. Os Jets anotaram 13 pontos, né, na segunda etapa, mas não teve jeito, né? Quando estava ali 23-20, os Jets se aproximando ali do campo de ataque
no campo de defesa dos Vikings, mas o Aaron Rodgers mais uma vez foi interceptado, né? Com isso, os Vikings seguem invictos na temporada, 5 jogos, 5 vitórias, estão zerando o jogo, né? E os Jets chegam à sua terceira derrota na temporada, 2 vitórias e 3 derrotas para a equipe de Nova York. E aí, dando sequência, aí, né, a abertura dos jogos das 14 horas de Brasília, né? A gente começa aqui com os destaques, a análise de Carolina Panthers e Chicago Bears, né? As duas equipes, elas precisavam se provar nessa partida, né, pessoal? Os Panthers, obviamente, porque tinham 1 vitória e 3 derrotas, era o terceiro jogo do Andy Dalton como quarterback titular dos Panthers, né? E, por outro lado, o Chicago Bears também precisando se provar, né? O Caleb Williams, mesmo ali com 2 vitórias e 2 derrotas, muita pressão, muita cobrança em cima dele. Ele, de fato, ele vinha num jogo bem, num jogo ele já ia mal de novo, né? Mas nessa partida contra o Carolina Panthers, nós vimos muitas jogadas, muitas chamadas que permitiram ao Caleb Williams passar melhor a bola, ter mais tempo, né? A gente viu jogadas de play action, nós vimos jogadas em screen, né? Tudo isso fez muita diferença, tudo isso somou para que o ataque de Chicago produzisse melhor, que o Caleb Williams tivesse mais tempo no pocket, ou para poder lançar a bola, ou para que ele mesmo corresse, né? E foi o que aconteceu, né, pessoal? Os Bears tiveram uma vitória muito tranquila por 36-10, né? O Carolina inaugurou o placar com a corrida muito bonita do seu running back, deixa eu achar o nome dele aqui, o Chuba Hubbard, né? Mas foi só isso. Depois desse touchdown, só deu o Chicago Bears, que jogou muito bem na defesa, jogou muito bem no ataque, permitiu apenas mais um field goal ao ataque dos Panthers. E enquanto isso, o Chicago anotou 36 pontos, bela vitória. A equipe de Chicago agora tem 3 vitórias na temporada, em 5 partidas. E a equipe da Carolina do Norte, apenas 1 vitória em 4 jogos, né? Pessoal, e vamos falar sério. A temporada dos Panthers com 1-4 praticamente já podem parar de sonhar com a pós-temporada, né? Eu acho que uma equipe, se ela ficar com 10 vitórias, não é garantido ela estar nos playoffs. Então, uma equipe que almeja jogar playoffs, ela precisa conquistar ali 11 a 12 vitórias, né? Os Panthers com 1-4 eu já não vejo como eles conseguirão chegar aos playoffs, né? Aí nós tivemos na sequência um super duelo divisional entre o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals. O jogo foi na cidade de Cincinnati, no Ohio, né? Joe Burrow e Lamar Jackson, os dois tiveram uma partida sensacional, pessoal. Foram 79 pontos, né? O Joe Burrow, ele completou 30 de 39 passes, 392 jardas aéreas, 5 passes para touchdown e 1 interceptação. Só que, infelizmente, pessoal, essa interceptação ela aconteceu num momento muito ruim da partida, né? Não deveria ter acontecido, foi um erro sozinho do Joe Burrow, né? E o que levou, infelizmente, né, para a equipe e os torcedores dos Bengals e, felizmente, para os jogadores e os torcedores dos Ravens, né? Foi uma partida que a defesa dos Ravens, mesmo tendo tomado um caminhão de pontos, né? Afinal de contas, o ataque dos Bengals anotaram 38 pontos, mas mesmo assim a defesa dos Ravens jogou muito bem, tá, pessoal? Diga-se de passagem, não é porque ela tomou
39 pontos, que não teve uma boa partida, né? Na verdade, foi muitos méritos do ataque de Cincinnati Bengals, que jogou bem. O problema ontem foi a defesa dos Bengals, que ela não conseguiu parar nem o ataque aéreo, tampouco o ataque terrestre. E aí foi um prato cheio para o Lamar Jackson e o Derrick Henry, né, mastigarem a defesa dos Cincinnati Bengals, né? Os Ravens, pessoal, com isso, chegam à sua terceira vitória na temporada e a terceira vitória seguida, né? A equipe segue forte ali na busca pela divisão, pelo título da divisão norte, né, da Conferência Americana. Os Bengals, por outro lado, infelizmente estão com 4 derrotas agora, né? Tudo bem, são apenas duas vitórias de diferença, né? Tanto para os Steelers quanto para os Ravens. Então, existe uma possibilidade dos Bengals se classificar ainda para os playoffs, mas convenhamos, está muito difícil, né? Principalmente porque o ataque só passou a jogar há 2 partidas, né? Já tiveram 5 jogos e só em 2 partidas o ataque dos Bengals jogou bem, mas a defesa jogou mal em todos os jogos, né? Então, a chance hoje dos Bengals de jogar os playoffs é com um título de divisão. Eu acho muito difícil eles conseguirem se classificar sem ser como campeão, né? Cleveland Browns contra o Washington Commanders, né? O Jayden Daniels não teve uma partida com tanto brilho assim, mas ele foi novamente extremamente eficiente, né? Olha, pessoal, ele completou 14 passes em 25 e em 14 passes ele teve 238 jardas, ainda correu para mais 82 jardas, teve um touchdown passado e também lançou uma interceptação, né? Os Commanders agora têm 4 vitórias e 1 derrota, continua liderando a divisão leste da Conferência Nacional. E os Browns estão no caminho oposto aos Commanders, né? O Cleveland hoje tem 1 vitória e 4 derrotas, mais um jogo muito ruim do Deshaun Watson. O ataque dos Browns não consegue produzir, não consegue achar um equilíbrio do jogo terrestre, do jogo aéreo, né? Quando você não consegue estabelecer o jogo terrestre, fica muito difícil para você conseguir estabelecer também seu ataque aéreo, conseguir espalhar seus jogadores, espalhar a defesa, no caso, né, para os seus alvos ficarem mais livres de marcação, né? E é isso. Nós temos agora o Baltimore e o Pittsburgh, né, buscando ali a liderar a divisão, né? E o Cincinnati e o Cleveland, os dois com 1 vitória e 4 derrotas, né? Os Commanders então venceram por 34-13, mais um jogo com placar muito elástico da equipe de Washington, né? Pessoal, olho no Washington Commanders, tá? Eu sei, foi apenas a semana 5, mas eu tô gostando muito do que a equipe tá fazendo, de como que o Jayden Daniels tá jogando, tá se comportando em campo, né? Já são 4 vitórias. O que você acha? Dá para acreditar? O Commanders é um time de verdade ou é uma equipe que vai morrer ali logo no primeiro jogo da pós-temporada? Ou se é que a equipe vai para os playoffs, né? Comente aí o que você acha da equipe do Washington Commanders, né? Pessoal, dando sequência aqui, finalmente o Jacksonville Jaguars venceu sua primeira partida. Não temos mais nenhuma equipe hoje na NFL com 0 vitória, né? Não tem mais nenhuma equipe que não venceu ainda, né? Os Jaguars derrotaram, fizeram um duelo divisional muito legal, né? Eu preciso falar, o ataque dos Colts ontem, mesmo sem Jonathan Taylor, né, jogou demais. Eu sou fã do Joe Flacco, ele teve mais uma partida extraordinária, né? O Joe Flacco, ele completou 33 passes, 359 jardas passadas,
3 passes para touchdown, nenhuma interceptação, e ele ainda conseguiu ali algumas jardinhas correndo com a bola. Se não me engano, foi 20 e poucas jardas correndo com a bola, mas ele foi muito bem na partida, né? Trevor Lawrence também finalmente teve um bom jogo, né? Ele 371 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. A gente viu ali alterações no sistema de jogo, tanto do ataque quanto da defesa dos Jaguars, né? Vimos ali mais jogadas colocaram mais o Trevor Lawrence em play action para ver se ele conseguia ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de confiança no pocket para lançar a bola, para não errar mais tantos passes como ele vinha errando, né? Infelizmente, as derrotas dos Jaguars foram muito por conta disso, dos erros de passe do Trevor Lawrence, né? Pessoal, mas foi isso, foi da divisão, mais uma partida que os Colts não vencem em Jacksonville. Se não me engano, já são, acho que 10 jogos seguidos ou mais que os Colts não vencem em Jacksonville, né? Vitória dos Jaguars por 37-34. Foi um jogaço, pessoal, 71 pontos. Buffalo Bills, os Bills visitaram o Houston, Texas, e eis os destaques da partida, né? Os dois ataques tiveram muitas dificuldades nesse jogo. As duas defesas conseguiram, na maior parte do tempo, forçar o 3 and out. Josh Allen teve um jogo que ele não foi muito bem, ele completou 9 passes de 30, né, 131 jardas passadas apenas para ele, um touchdown apenas, né? O ataque dos Bills não conseguiu produzir o jogo terrestre, não conseguiram correr contra a defesa muito boa do Houston, tá? Não é à toa que a equipe tem 4 vitórias e uma derrota na temporada, né? Foi uma vitória por 23-20 dos Texans. Os Bills vinham de 3 vitórias seguidas e agora já são 2 derrotas consecutivas na temporada. Se contra o Baltimore a equipe jogou muito bem ofensivamente, o que pesou ali na derrota para os Ravens foi a defesa contra o ataque terrestre, contra o Derrick Henry. E agora contra os Texans, mais uma vez a defesa dos Bills não foi bem, não conseguiram parar CJ Stroud e companhia limitada, e aí a equipe do Texans ficou com a vitória por 23-20. Pessoal, e lembrando, foi um field goal no finalzinho que deu a vitória ao time dos Texans, tá? Os Bills conseguiram buscar o placar, empataram, ficou 20-20. Foi um jogo muito emocionante por conta disso. Foi resolvido no final da partida, né? Teve ali um momento que o Josh Allen, ele sofreu ali um tackle, né? Ficou-se naquela preocupação se ele havia sofrido uma concussão ou não, mas ele não sofreu uma concussão, tá bom? Mas a equipe dele perdeu mais uma partida. Las Vegas Raiders visitaram o Denver Broncos, mais um duelo de divisão aqui, e quente. É uma grande rivalidade que existe entre Raiders e Broncos, né? O destaque aqui, eu preciso falar do Bo Nix, mais um quarterback calouro, né? O 5º jogo dele como titular na equipe de Denver, né? Mas a sua primeira partida, assim, que de fato ele teve um jogo eficiente, que ele jogou bem, né? Já mostrou ali que ele já está entendendo, compreendendo o esquema de jogo, a maneira de jogar do Sean Payton, né? Denver já vinha mostrando uma defesa muito boa, né? Jogou muito bem contra os Jets, vinha jogando muito bem também, tanto que a equipe conquistou sua 3ª vitória seguida na temporada, a defesa muito bem, conseguindo, né, jogar bem tanto contra o jogo terrestre quanto contra o jogo aéreo, né? Mas o diferencial ontem para os Broncos foi o Bo Nix,
né? Eu sou muito fã do cara, ele jogou muito bem lá na Universidade de Oregon e tem um braço, para mim, assim, um dos 5 mais fortes que eu vi na NFL. Ele lança a bola com muita força, ele só precisa agora conseguir lançar com mais precisão, mas isso vem com a repetição, jogo após jogo, né? Bo Nix, ele teve 208 jardas na partida, né? 2 passes para touchdown, nenhuma interceptação, né? O Raiders ficou aqui a questão da defesa, que é o que tem às vezes colocado o ataque numa posição ali ainda melhor, né? Porque o ataque do Las Vegas não é um ataque bom, né? Consegue ali pontuar, consegue suas jardinhas correndo com a bola, mas é um ataque aéreo muito ineficiente, né? O Gardner Minshew foi substituído ontem, mas quem entrou no lugar dele não conseguiu fazer muita coisa, lançou apenas uma interceptação também. Então, não é à toa que o Adams quer ser trocado, ele quer ir para uma equipe onde ele consiga receber mais passes, uma equipe que consiga realmente, de fato, jogar mais um Super Bowl, né? Então, vitória dos Broncos por 34-18, e não adianta somente a defesa jogar bem, né, pessoal? A defesa parou o ataque, cedeu um field goal. Poxa, o ataque tem que ir a campo, ele tem que pontuar. Senão a defesa vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais segurar o ataque todas as vezes, né? Então, isso pesa muito contra os Raiders, que tem 2 vitórias e 3 derrotas na temporada. Broncos 3-2 e os Raiders 2-3 agora. Lembrando que os Chargers ficaram de bye, não jogaram, né? Os Chargers têm 2 vitórias e 2 derrotas na temporada, se não me engano. A Arizona Cardinals visitaram o San Francisco 49ers, né? O destaque aqui dessa partida não tem outro senão Kyler Murray. Ele botou a bola embaixo do braço e falou: deixa comigo, eu resolvo hoje. Ele lançou muito bem a bola, não teve tantas jardas assim, mas ele lançou muito bem a bola. Foi o melhor corredor ontem da equipe dos Cardinals, né? Ele completou 19 de 30, 195 jardas, um TD, uma interceptação, ainda correu 7 vezes para 83 jardas e um touchdown, né? E olha, contra uma defesa muito boa, tá? Ele não teve esses números contra qualquer time, não. Foi contra a defesa do San Francisco 49ers. E o jogo foi na Califórnia, pessoal. O Brock Purdy, né, ele é chato a gente repetir, mas não deixa de ser verdade, né? Ele não joga bem quando ele perde algum dos seus jogadores principais. O Christian McCaffrey, mais uma partida que ele não jogou. Não se sabe ainda ao certo quando que ele voltará a jogar. E isso se ele voltar a jogar nessa temporada, né? Mas o ataque ontem de São Francisco não conseguiu ser tão produtivo assim, né? E mesmo jogando em casa, a equipe do Arizona conseguiu derrotar o San Francisco 49ers, pessoal, por 24-23. Foi uma partida muito eletrizante, muito animada, né? Assim, os Cardinals jogaram. Foi um jogo muito legal, pessoal, de se ver, de verdade, tá? Muito emocionante, muitas conversões ali de segunda para muitas jardas, terceira descidas. Uma partida muito legal, beleza? Green Bay Packers visitaram o Los Angeles Rams, né? O treinador, o Matt LaFleur, ele trabalhou junto com o Sean McVay, então já trabalharam juntos, se conhecem, né? Só que a criatura, mais uma vez, vence o criador nesse confronto entre o LaFleur e o Sean McVay, né? Os destaques ficam por conta da performance do Jordan Love, que lançou uma interceptação que virou uma pick six bizarra, né?
Ninguém entendeu o que ele quis fazer. Na minha opinião, ele forçou aquele passe sem necessidade alguma. Era melhor ele ter aceitado o safety. Ao invés de ceder apenas 2 pontos, ele cedeu 6 mais o extra point para o Rams, né? Pessoal, todos vocês sabem que o Aaron Donald se aposentou e o fato de ele ter saído da equipe, né? A defesa dos Rams, eu continuo falando, para mim é a pior defesa da NFL, tá? Mesmo a equipe tendo buscado tentou buscar soluções para jogar no lugar do Aaron Donald, escolheram o draft para isso, eles selecionaram um defensive tackle, selecionaram um defensive end, né, um edge, mas que ainda não conseguiram surtir o efeito que às vezes a equipe técnica dos Rams esperava deles, né? E os Rams não conseguem pressionar o quarterback, não conseguem impedir o ataque terrestre. Então é uma defesa que cede muitas jardas, não consegue fazer com que seu ataque fique mais tempo em campo, e mesmo que a defesa force o ataque a um 3 and out, vem o ataque dos Rams e também não consegue produzir muito. A gente sabe que é uma equipe que está sofrendo com contusões e não tem o que fazer, né? Quando você perde seus melhores jogadores, o seu alvo preferido, você infelizmente você não consegue produzir muito, mas isso não é uma desculpa, né? O Matthew Stafford, ele é um quarterback muito bom, experiente, está na liga há muitos anos, já venceu o Super Bowl, né? E se tem jogadores na NFL, se tem quarterbacks na NFL que conseguem vencer partidas semana após semana, não tendo jogadores muito bons, então eu acredito que os Rams deveriam também estar jogando melhor, né? Então, mais uma derrota para conta aqui dos Rams, uma vitória e 4 derrotas na temporada, e o Green Bay chega a 3 vitórias e 2 derrotas na vitória por 24-19 sobre o Los Angeles Rams. Aqui, pessoal, o próximo jogo para mim foi a surpresa da semana, né? Que para mim não foi a vitória dos Cardinals sobre o San Francisco 49ers. Para mim, a surpresa da semana foi a vitória do New York Giants lá em Seattle contra os Seahawks, né? Pessoal, eu quero muito saber o que você pensa sobre o Daniel Jones ainda ser o quarterback titular dos Giants, né? E eu deixo minha pergunta: será que o pessoal lá em Nova York, eles acreditam de verdade que eles conseguirão vencer um Super Bowl com o Daniel Jones como quarterback titular? Eu estou certo de que o Daniel Jones não é a resposta que os Giants procuram. Ele não é a resposta para equipe nenhuma. Talvez, se ele fosse para outra equipe, né? A gente nunca sabe o futuro de ninguém, né? A gente vê aí o Sam Darnold hoje jogando lá em Minnesota, né? Foi escolhido no draft pelos Jets, não deu certo. Jogou em Carolina, foi para São Francisco. Agora o cara chegou lá em Minnesota e tá jogando como titular e jogando muito bem, diga-se de passagem, né? Não teve um jogo muito bom contra os Jets, mas ele venceu e é o que importa, né? Mas o fato é que, na minha opinião, o Daniel Jones não é a resposta para os Giants e para a equipe nenhuma que busca vencer um Super Bowl. Mas ontem ele foi muito bem e esse que é o problema, né? Os Giants, eu acho muito pouco o que o Daniel Jones oferece. Em 17 partidas, ele entregar 4 jogos muito bons e todos os outros muito ruins. É muito pouco, eu acho, para uma equipe com tanta história quanto a dos Giants, achar que eles vão conseguir vencer um Super Bowl ou jogar playoffs com o Daniel Jones por lá. Mas o fato é que ontem ele foi muito bem, lançou 2 touchdowns na vitória. O time de especialistas dos Giants ontem conseguiram bloquear um field goal que teria dado a vitória à equipe de Seattle, né? Mas do bloqueio
o time de especialistas dos Giants recuperou a bola e anotaram um touchdown, né? A defesa também dos Giants ontem jogou muito bem, foram para o jogo, fizeram o dever de casa, estudaram, conseguiram do que eles fizeram ao longo da semana, né? Que todo mundo treina, estuda o adversário. Nós vimos que a equipe dos Giants, ela estudou melhor, se preparou melhor para esse jogo do que a equipe de Seattle, né? Seattle que vinha até então invicta, né, contra os Lions e agora, né, perdeu 2 jogos seguidos, né? A equipe continua com 3 vitórias e 2 derrotas, uma campanha positiva, mas tem que ligar o radarzinho ali, a atenção, já são 2 derrotas seguidas, né? E os Giants conquistaram sua segunda derrota, agora tem 2 vitórias e 3 derrotas na temporada, e estão vendo ali, né, as equipes da divisão jogarem muito bem. Os Eagles não jogaram essa rodada, mas também tem campanha positiva. Os Commanders têm 4 vitórias já em 5 jogos. Logo eu vou falar aqui como foi o jogo dos Cowboys também. Mas, né, vamos ver o que os Giants vão fazer daqui para frente. Se vão conseguir engrenar mais vitórias. Boas apresentações também do Daniel Jones e do ataque, né? Vamos falar agora exatamente do jogo do Cowboys, que foi o Sunday Night Football, o jogo que encerrou os jogos de domingo da NFL, né? Pessoal, Cowboys e Steelers não se enfrentavam em horário nobre já há 32 anos, né? Olha que interessante, né? E foi um jogo assim que começou com 1 hora ou 1 hora e pouco de atraso, porque choveu demais em Pittsburgh, estava caindo muito raio, muito relâmpago, e eles foram adiando, né? Mas ao longo da partida continuou chovendo, porém muito menos. O que atrapalhou muito o jogo foi o gramado mais pesado, mais molhado. Lá em Pittsburgh, o gramado, ele é natural, ele não é artificial, não é carpete, né? Então, foi um jogo assim que acho que, assim como me surpreendeu, deve ter surpreendido muita gente, a maneira que a defesa dos Cowboys jogou, mesmo sem seus 2 melhores jogadores, sem o melhor jogador da equipe, que é o Micah Parsons. Essa defesa ele não jogou também, né? A equipe conseguiu... Pessoal, eu tô olhando para baixo, que não tem jeito, é muita informação, eu acabo tendo que ler aqui alguma coisa, né? Mas assim, foi uma partida que também foi decidida por um field goal, né? Foi uma vitória dos Cowboys por 20-17, né? O Justin Fields, na minha opinião, ele vinha, como ainda vem, jogando bem na temporada. Eu não acho que as 2 derrotas seguidas que os Steelers tiveram foram culpa do Justin Fields. Na minha opinião, os 2 times que venceram os Steelers são equipes mais fracas que Pittsburgh, né? Colts para mim é pior, eu gosto mais dos Steelers e também gosto mais dos Steelers do que dos Cowboys. Não é nenhuma preferência por clube, é como a equipe joga, né? Mas é inegável, né, que taticamente, estrategicamente e tecnicamente os Cowboys superaram os Steelers lá em Pittsburgh, né? E por isso saíram com a vitória, né? O ataque terrestre dos Cowboys, eles conseguiram jardas muito importantes na partida, em momentos ali chaves. O ataque conseguiu converter terceiras descidas, o que fez a equipe continuar no gramado, em campo, né? E aí não teve jeito. Os Cowboys conquistaram sua 3ª vitória e os Steelers tiveram sua 2ª derrota na temporada. E ontem à noite, no Monday Night Football, tivemos um jogo de encerramento da semana 5 da NFL, né? O Kansas City Chiefs recebeu o New Orleans Saints. O Saints vinha de 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe vinha com a campanha positiva na temporada. Os Saints começaram com 2 vitórias seguidas e depois tiveram 2 derrotas seguidas.
Jogaram contra uma equipe que vinha de 4 vitórias consecutivas na temporada, né? O ataque do Kansas City Chiefs, além de ser um ataque muito criativo, eles têm um quarterback que para mim é o melhor jogador da NFL, que é o Patrick Mahomes. O cara, ele é sensacional, ele é incrível, ele improvisa muito bem, tanto dentro do pocket e fora do pocket, né? Play action, scream, ele sai do pocket, ele consegue lançar muito bem em movimento para os dois lados. Travis Kelce apareceu muito bem na partida. A equipe do New Orleans Saints demorou muito para conseguir encontrar maneiras de reduzir o campo para o ataque do Kansas City. E foi como eu falei aqui na minha análise do jogo dos Vikings, né? Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings são duas das equipes que começam os jogos pontuando muito, né? E a sua defesa não sofrendo muitos pontos. E aí a equipe vai ao longo dos quartos do jogo dependendo muito do que produziu muito no começo. Só que, na minha opinião, os Chiefs são a equipe mais forte da NFL. A defesa é muito, muito forte, muito bem treinada. Gosto muito do coordenador defensivo, até mesmo Steve Spagnuolo. Gosto muito do Steve Spagnuolo. O treinador o Andy Reid é um treinador com a mente ofensiva. Então você tem ali o Andy Reid conversando, estudando jogadas com o Patrick Mahomes, o ataque, e na defesa o Steve Spagnuolo liderando o Jones e demais jogadores da defesa. Os Chiefs, pessoal, é muito difícil você derrotar os Chiefs mesmo quando você não comete erros. E os Saints ontem, por mais que o Derek Carr tenha tido uma partida assim, quem assistiu viu o tanto que ele se esforçou, mas errou muito. Os Saints erraram muito ofensivamente, erraram muito defensivamente. E aí, meu amigo, quando você erra contra uma equipe do calibre do Kansas City Chiefs, você vai perder. E foi o que aconteceu. Não foi uma vitória muito esmagadora do Kansas, né? Foi quer ver? Foi uma partida por 26-13, né? O placar mostra uma coisa que às vezes não foi muito jogo, não foi muito ali o que aconteceu na partida, né? Mas assim, os Chiefs não chegaram a ser ameaçados pela equipe de New Orleans, né? Mas é isso, se você erra contra o Mahomes, você vai perder, né? Pessoal, esses foram os destaques da rodada 5 da NFL, né? Já havia postado aqui na sexta-feira o meu review do Thursday Night Football. Sugiro você assistir, ficou um vídeo muito legal, beleza? Eu agradeço de verdade, de coração, para quem ficou aqui comigo até o final, assistindo esse vídeo por inteiro, tá bom? É o que nós temos de dose aqui diária de NFL, quando nós não temos os jogos, não é dia de jogo da NFL, né? Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, tá bom? Faça parte do canal aqui comigo. O Football Backstage é feito por mim, mas para vocês, tá bom? Quero muito que vocês deixem suas sugestões aqui embaixo nos comentários. Já aproveita, eu vou deixar aqui também o link do nosso perfil nas outras redes sociais, tá bom? Seja um parceiro do canal, participe, beleza? Um abraço, beijo e até o próximo jogo. Pessoal, valeu!